esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Paulo traz para nós uma exortação. A primeira carta aos Coríntios que nós estamos ouvindo. E nós não podemos nunca perder de vista a sabedoria humana, por mais perfeita que ela seja, ela é sempre incompleta. Sempre será incompleta. E o evangelho que Paulo prega, que Paulo pregou e que nós devemos pregar, não é fruto da sabedoria humana. E não é fruto da sabedoria humana, porque o evangelho pregado por Paulo e pregado por nós é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Ele é o evangelho. E nós somos convidados, sempre de novo, a fazer uma experiência de encontro com Ele, que muda verdadeiramente a nossa vida. Faz a gente compreender a necessidade de segui-lo e de imitar suas atitudes. E aí o que diz o profeta Isaías na primeira leitura? Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando o encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. É um texto que está também, dito de outra forma, no livro do Levítico, com as normas e recomendações para o povo de Israel em viver a caridade. E vejam, viver a caridade, todos os outros grupos, mesmo não cristãos, também vivem em caridade. Existem grupos não cristãos que fazem caridade muito significativa. Mas existe um diferencial. Não é fazer caridade tão somente. É fazer caridade do jeito de Cristo. Fazer caridade como cristão. Fazer caridade doando-se a si mesmo. Não simplesmente por fazer caridade. E repito, existem muitos grupos não cristãos que fazem caridade. Então não é a caridade pela caridade, mas é a caridade despertada no coração por Cristo. Como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. E aí a caridade que nós fazemos e que nós devemos fazer como seguidores de Jesus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque não é uma caridade como fazem os grupos, repito, não cristãos. É uma caridade a partir de Cristo. A partir de Cristo, compreendendo no pobre, compreendendo naquele que recebe a nossa caridade, como a pessoa do próprio Jesus. Por isso que tem esse diferencial.
E aí nós cantamos, né, o refrão do Salmo. Aquele que faz a caridade pensando em Jesus, ou como Jesus nos ensinou, uma luz brilha nas trevas para o justo e permanece para sempre o bem que fez. Permanece para sempre o bem que fez. Por quê? Porque fez e faz pensando em Jesus. Repito, não é simplesmente por fazer a caridade. É o Jesus que Paulo anuncia no Evangelho. E que nós precisamos sempre de novo reconhecer. Que nós precisamos sempre de novo buscar. Nos identificar com Ele. Para que isso seja cada vez mais uma atitude concreta de um cristão seguindo os passos de Jesus, imitando as suas atitudes. Ou então nossa caridade será simplesmente fachada. Uma vez, São Camilo, estava cuidando dos enfermos no hospital, e um enfermo, gravemente enfermo, começou a xingá-lo e dizer para ele que ele não amava o enfermo, mas ele só estava cuidando do enfermo, cuidando daquele jeito, porque ele tinha medo do inferno. Ele disse: você não me ama, você não gosta de mim, você está cuidando porque você tem medo do inferno. São Camilo de Léles, o padroeiro dos enfermos. Muitos hospitais no mundo afora existem com o nome de São Camilo. Depois ele percebe que aquele doente no hospital que ele cuidava, na verdade, era o próprio Jesus. E ele, de fato, só cuidava com amor daquele doente porque ele, de fato, tinha medo, não porque ele o amasse. E lá no hospital acontece, então, a sua primeira conversão. Ele já era sacerdote. Acontece a primeira conversão. Aí eu repito, por isso a necessidade da gente fazer, sim, mas não simplesmente por fazer com medo de alguma coisa ou simplesmente para mostrar. Né? E hoje é muito comum, né? A turma faz caridade e posta foto lá no Facebook para todo mundo ver. Mostrar quanta caridade, né? Bonita caridade. Aí se fez para se mostrar, se fez para se aparecer, se fez para os outros ver, perdeu todo o sentido. Porque a caridade evangélica, a caridade cristã, não precisa ser feita para os outros ver, desde que seja feito com sinceridade e com o intuito de agradar a Deus e de amar a Deus. É isso, não outra coisa. Então, se a gente compreende isso, a necessidade da gente se identificar com Jesus, aí a gente entende o que Jesus está dizendo no Sermão da Montanha. Porque, veja, nós estamos ainda no Sermão da Montanha. Começou com as bem-aventuranças e vai seguindo. Se eu não me engano, vai até o final do capítulo 7. Ainda será parte do mesmo discurso de Jesus do Sermão da Montanha. Então, para a gente entender isso, a gente precisa nos identificar com Jesus. Porque senão a gente não vai conseguir entender aquilo que Jesus propõe para nós nos passos anteriores. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim falou Jesus aos seus discípulos, assim ele repete a nós, seus discípulos de hoje. Em que sentido os discípulos de Jesus são luz? Certamente não por si mesmos, mas na medida em que participam da luz que é Cristo. Por nós mesmos somos apenas trevas. Somente Ele é sal e luz. Jesus é sal da terra. Sem Ele, o mundo seria insípido, sem sabor de eternidade. Sem Ele, o mundo corrompe-se moralmente.
Como se decompõem mais facilmente os alimentos sem sal. Sem Jesus, o mundo se corrompe. E a corrupção do mundo, que muitas vezes também nos atinge, é fruto de uma vida sem Jesus. De uma vida sem Deus. Porque nada que seja estritamente humano, se não estiver com a presença de Jesus, não serve, não produz frutos. O sal é a divindade de Jesus. O seu espírito que foi como que introduzido no mundo com a sua encarnação, com a sua ressurreição. O que quer que ouça ou leia, diz São Bernardo de Claraval, tudo me é insípido se não encontro Jesus. Toda a literatura que a gente lê e todo tipo de música que a gente escuta se torna sem graça, como comida sem sal, se a gente não encontra Jesus. Se não tem Jesus, não tem significado, não tem sentido, não tem profundidade, não tem nada. Pode ter tudo. Então, é preciso a gente se dar conta disso. Em que sentido Jesus atribuiu então aos discípulos a prerrogativa de ser sal? Na medida em que, iluminados pela palavra, eles podem e devem refletir tal luz sobre os outros. Um pouco como a lua que reflete a luz do sol. Depois que ele nasceu, e ainda na medida em que feitos participantes de sua divindade e de seu espírito, devem reacender o odor de Cristo no meio dos irmãos. Então, se nós fizermos uma experiência de Jesus, algum momento da nossa vida, Jesus, nosso Senhor, cutucou o nosso coração. Alguns ele deu só uma cutucada, alguns ele deu um beliscão daquele assim de... Mas ainda que seja só um esbarrãozinho ou só um cutucãozinho de leve, depois que nós passamos por esta experiência, nunca mais nós fomos os mesmos. E a sua palavra é cada vez mais viva e cada vez mais presente em nosso coração. E aí, a partir disso, nós testemunhamos, nós demonstramos, nós apresentamos Jesus. Nós mostramos para as pessoas que Jesus fez a diferença na nossa vida. E isso também ilumina a vida dos outros. E às vezes, quase sempre, sem que seja necessário dizer nenhuma só palavra. No silêncio, nas atitudes, nos comportamentos, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós enfrentamos as diversas situações da vida, as pessoas têm que perceberem em nós, em nossa vida, a presença de Jesus. Ele é cristão, ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele é diferente, tem alguma coisa diferente nele. Tem alguma coisa diferente nela. O que será que tem de diferente? É a presença de Jesus que com sua palavra nos ilumina. Esta investidura aconteceu no nosso batismo. E a igreja nos colocou em evidência com um outro sugestivo, com um rito sugestivo, dizendo: recebe o sal para ser sempre fervoroso de espírito. Um rito que a gente quase não usa mais nas cerimônias do batismo. Eu reintroduzi aqui, no começo houve um choque. Né? A gente coloca um pouquinho de sal na boquinha da criança. Aí o povo disseram assim: mas por que colocar sal na boca da criança? Tão pequenininha, colocar sal. E a criança é tão bonitinha que faz uma caretinha, né, quando recebe sal, que é um barato. Vocês veem que bonitinho que é.
Mas não é para judiar da criança, é para recordar de que pelo sacramento do batismo nós passamos a ser sal da terra, porque estamos inseridos em Jesus. E no rito do batismo isto é evidenciado para nós. E antes da despedida, sempre no batismo, nos diz: recebe esta lâmpada em sua grandeza para se tornar sal da terra e luz do mundo. É o rito que a gente faz da vela no batismo. A gente entrega a vela na mão do pai, normalmente do pai. O pai entrega na mão da mãe, a mãe entrega na mão da criança. E o pai diz: receba a luz de Cristo. Que a gente olha simplesmente como se fosse um rito. Um rito colocado aí. Por isso, o padre sempre pergunta para vocês. Esses dias, algumas pessoas me procuraram, né? Ou encontrei com algumas pessoas e elas disseram assim para mim: padre, agora eu sei a data em que eu fui batizado. Eu fui procurar na paróquia e descobri a data que eu fui batizado. Eu fiquei tão feliz com aquela notícia, fiquei tão feliz, falei, valeu a pena. Pelo menos uma pessoa correu atrás. Eu sei que tem mais, mas uma pessoa procurou o padre e falou. E foi na paróquia de origem, numa outra cidade, e descobriu o dia que foi batizado. Por quê? Porque é neste dia que tudo isso acontece. Passamos a fazer parte, passamos a ser luz, passamos a ser sal da terra pelo batismo. E pelo batismo significa pelo Espírito Santo de Jesus que nos foi derramado, que nos foi comunicado. É por isso que a gente é sal da terra, é por isso que a gente é luz do mundo, porque sozinhos a gente é trevas, sozinho a gente é nele. Por fim, no Senhor, não em nós, no Senhor, nele. Na realidade, não se trata de uma entrega ou de uma incumbência que nos foi dada, que nos foi comunicada, ou uma tarefa que nós precisamos desenvolver, na qual, do resto, seríamos incapazes de realizar qualquer coisa. É antes Jesus que vem a nós e nos faz ser seu templo. Nossa tarefa, portanto, é outra, é fazer transparecer esta presença luminosa de Cristo presente no interior do seu templo. Ou seja, as pessoas precisam olhar para a minha vida e terem vontade de conhecer Jesus que mudou a minha vida. As pessoas precisam olhar para a sua vida e terem vontade de seguir Jesus que mudou a sua vida. Isso é ser sal da terra. Isso é ser luz do mundo. E numa imagem, só para a gente fixar essa ideia. Essa semana eu fiz 2 tipos de comida. Eu quis fazer uma carne no forno. Assei a carne com cebola, com tomate, tudo do jeitinho que pede a receita. Porém, esqueci de um detalhe. Esqueci o sal. Aquela carne ficou bonita, ficou cheirosa, exalava o cheiro da carne assada. Quando eu fui comer, não tinha gosto nenhum, estava totalmente sem sal. Eu fiz uma cara, sabe, do jeito que vocês fizeram assim. Agora, o pior vem agora. Escuta só, para você ver como que coisa é impressionante a necessidade de sal. Isso foi na quarta-feira. Aí, na quinta-feira, eu resolvi fazer uma sopa com aquela carne que tinha ficado sem sal. Adivinha o que aconteceu? Ficou salgada. Porque como a carne tinha ficado sem sal, eu pus bastante sal na sopa.
E a sopa ficou salgada. Eu até comi. A pressão foi lá em cima depois, né? E como era eu que tinha feito, então não podia nem dizer, você colocou muito sal na sopa. Não, o padre colocou porque o padre que fez. Aí, na sexta-feira, a sopa foi corrigida. E colocaram lá uns trem dentro da sopa, né, um copo de leite com um pouquinho de farinha de trigo. E não é que a sopa ficou boa? Depois de 3 tentativas, a terceira vez não foi o padre, foi a pessoa que trabalha em casa. Corrigiu a sopa. Mas isso para dizer, da mesma forma que sem sal não é muito agradável ao paladar, como em excesso de sal, né, faz mal. Então, isso faz a gente entender a nossa vida sem Jesus é sem graça. Mas se tiver Jesus demais, não faz mal. Diferente do sal na comida. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por isso, tudo que você for fazer daqui para frente, faça com Jesus, na presença dele. Tu vai ver como vai ser diferente. Passa por ele e com ele. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.